Bom dia, bom dia. Vamos chegando para mais uma quinta-feira, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões que podem nos fazer refletir e nos fazer trazer mudanças positivas para as nossas vidas. Estou aqui com vocês hoje compartilhando um pouco de conhecimento, que ontem na live à noite com o Bosco nós falamos muito a respeito disso, sobre estudar, sobre adquirir conhecimento e principalmente sobre compartilhar conhecimento. E hoje eu estou aqui novamente fazendo a minha parte, compartilhando um pouco do que eu sei com vocês, para que vocês possam compartilhar com outros. E assim a gente vai de passinho em passinho, de formiguinha em formiguinha, de um em um, criando mudanças positivas até atingir o mundo como um todo. E espalhar conhecimento, compartilhar conhecimento, é você colocar a sua energia naquilo que você faz. E quando você coloca a sua energia naquilo que você faz, você está devolvendo amor ao todo universal. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho a respeito do assunto hoje, né, na nossa live, com outras formas de falar, com outras palavras, com outras percepções, mas tudo se conduz para o mesmo ponto. Tudo retorna ao início de tudo. Então vamos chegando todo mundo. Vamos ver quem que já está aqui. Ive, Vini, Luiz, Shiva, K. Fonseca, Lilian, Aurene, Natália, Suporte TQA, Bels, Marisa, Gleice, Shiva. Bom dia quântico na alegria. Bom dia quântico para todos nós na alegria, ou melhor, como dizia o grande mestre Eric Davi, um bom dia quântico no nível de 10 elevado a 700 da escala Hawkins, do nível da consciência, o nível da paz absoluta. Então vamos chegando para a gente começar não, né, porque muita gente aí já começou o dia hoje, mas dá esse impulso aí inicial com uma percepção mais quântica a respeito da vida, porque justamente o nosso tema hoje é a revolução quântica e a vida humana. Então, assim, o que é essa tal de revolução quântica, né? Na chamada para essa live, eu falei no vídeo que atualmente a gente se depara com muitas técnicas terapêuticas, com muitas medicações, com muitos florais e outras questões aí que carrega o nome quântico junto, né? E a primeira coisa que a gente vem, isso é modismo, né? É a jogada de marketing para vender mais. Eu já ouvi muito isso quando eu falava que eu trabalhava com terapia quântica. Antes de conhecer a TQA, eu pensava dessa forma, eu achava que esse negócio de quântica era só uma coisa de moda, que não tinha nada a ver. E realmente, algumas técnicas de terapia que eu estudei, que trazia uma questão aí da quântica, né, para dar aquela conformada ali, e até colocava o quântica no nome, verdadeiramente não tinha nada de quântico. Eles traziam um conceito ou outro solto, sem relação, e que aquilo, se não tivesse ali no curso, não ia fazer diferença nenhuma, né? Então eu tinha essa percepção de que tudo que tem o nome quântico era puro modismo, era jogada de marketing para vender mais, para chamar mais atenção. E quando eu conheci a TQA, eu realmente descobri o que era associar a quântica às técnicas terapêuticas e muito mais do que isso, trazer a quântica para que a gente possa entender a nossa vida de uma maneira melhor, de uma maneira mais consciente e, a partir desse entendimento, trazer a possibilidade de promover mudanças positivas na nossa vida e começar verdadeiramente a atuar sendo a nossa melhor versão, ou seja, tomar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos, né? E foi esse contato com a TQA que me trouxe essa possibilidade de ter um novo paradigma para pensar a vida, para pensar o mundo, né? E é sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso que se trata essa live de hoje. O que é essa revolução quântica? É justamente essa quebra de paradigma que a gente pode fazer a partir de um entendimento diferenciado. Mas por que trazer essa quebra de paradigma pelo viés da quântica? Primeiro, que é o que embasa todo o nosso trabalho aqui, né? A TQA é terapia quântica aplicada. Então, é a aplicação dos conceitos da quântica na nossa vida, de maneira simples, de maneira funcional,
que possa verdadeiramente promover condições de mudança, que possa te dar recursos, que possa te dar condições de você olhar para a sua vida, trazer o entendimento necessário e promover as mudanças necessárias, que só assim você vai conseguir ter resultados diferentes, né? O louco é aquele que tenta fazer sempre a mesma coisa, querendo obter um resultado diferente. Enquanto você não muda a sua forma de fazer, você não vai ter um resultado diferente. Só que a gente faz a mesma coisa sempre. A gente tem padrões de comportamento que são repetitivos. Por quê? Porque a gente não tem consciência disso. A gente não entende as relações existentes entre o que acontece na nossa vida e a forma como a gente se coloca na nossa vida. A gente não tem percepção dessas relações de causalidade, de que ocorreu uma situação ou eu trouxe uma percepção de alguma situação, alguma interpretação que gerou uma causa e que está causando efeitos ao longo da minha vida inteira. E às vezes essa causa está lá na sua infância, numa situação boba, besta, que você olha para trás e fala, gente, mas isso é tão imbecil, como que isso pode estar conduzindo a minha vida hoje? Mas a sua interpretação daquela situação que a sua mente de adulto hoje percebe como uma situação boba, imbecil, coisa de criança, aquela criança que vivenciou lá atrás, que não tinha maturidade, que não tinha recursos emocionais, para entender o que estava acontecendo e que trouxe uma percepção negativa da situação, ainda está lá sofrendo. E ela continua dentro de você sofrendo. E dentro de você sofrendo, ela faz com que você atue na sua vida de maneira inconsciente e instintiva. E faz com que você construa uma realidade que talvez não seja a sua melhor versão. Eu tenho certeza que vocês, todos vocês que estão aqui, sem exceção, já se depararam com uma situação em que passaram por um momento, tomaram um determinado tipo de atitude, fizeram uma determinada tipo de escolha, tomaram uma decisão e que conscientemente você sabe que não foi a melhor decisão, não foi a melhor escolha, não foi a melhor atitude. Mas você não conseguiu fazer nada diferente. Você só conseguiu fazer aquilo naquele momento, mesmo sabendo que não era o melhor caminho. Se conscientemente você sabe que não é o melhor caminho, o que te impulsionou a decidir, a escolher ou a agir de uma maneira que você sabe que não foi o melhor caminho? Foi essa criança ferida que está dentro de você. Aproveitando o gancho, né, que outubro é o mês das crianças, vamos também olhar para essa criança e entender essas relações de causalidade que a quântica nos permite atualmente. É justamente você poder olhar para essa criança que está lá atrás sofrendo. Lá atrás não, está aqui sofrendo, né? Porque o atrás não existe, o futuro também não. O que existe é o agora. E esse sofrimento, ele ainda é sofrimento porque ele ainda está presente. Ele está acontecendo agora. Você não pode mudar a situação ocorrida, mas você pode mudar a forma como você se relaciona com a situação ocorrida. Essa é a questão. E é entendendo as relações de causalidade que você pode chegar nesse ponto que a gente chama de causa raiz dentro da TQA, para que você possa olhar para isso com a maturidade, com a consciência, com os recursos emocionais que você tem hoje. E quanto mais você estuda, mais você desenvolve possibilidades de atuar de maneira mais consciente, se colocando em contato com a sua verdadeira essência, com quem você verdadeiramente é. E só assim você faz aquele processo que todo mundo vem para a terapia dizendo que é isso que está buscando, mas quando a gente vai investigar tem muitas outras coisas, que é encontrar o propósito de vida. Que a gente acha que o nosso propósito de vida vai cair assim no nosso colo através de uma técnica terapêutica milagrosa, ou de um mapa numerológico milagroso, ou de um mapa astrológico milagroso. Tudo isso são ferramentas que nos trazem indícios, orientações, mapas. O próprio nome diz, mapa, né? Mas verdadeiramente só você sabe qual é o seu propósito. Mas se você está desconectado de si mesmo, como que você vai encontrar o seu propósito?
Igual eu hoje, né? Vocês estão reparando que eu tô sem óculos. Eu sou uma pessoa míope há muitos anos. Sei lá, eu acho que eu sou míope desde os 12 anos de idade. Questões aí que eu vivenciei que fizeram eu construir a miopia na minha vida, né? Num determinado momento eu tomei consciência disso, ela estagnou, não avançou mais. Mas não dá para recuperar o que foi perdido. E eu tô naquela fase, assim, naquela certa idade, em que eu preciso assumir o meu lado bi. E eu ainda não assumi o meu lado bi. Então eu uso óculos só para longe, para corrigir a miopia. Porque de perto, sem óculos, eu enxergo, mas a musculatura do meu globo ocular não consegue mais se adaptar para fazer a compensação do grau do óculos para que eu continue enxergando de perto, mesmo com a correção do grau para longe. Então eu estou nessa fase aí que eu precisaria de um bifocal ou um multifocal, que é a tecnologia mais atual, né? Mas eu tô resistente, né? Eu tô usando só o óculos de longe. Aí quando eu preciso enxergar de perto, eu tiro o óculos. E meu óculos ele tem uma armação de metal fininha, prateada e tudo. E aí você tira o óculos, deixa em algum lugar, vai fazer outra coisa, as coisas que você precisa ler, estudar. E quando você vai procurar o óculos, você não enxerga para procurar óculos, né? Então eu tô nessa fase aí. E o que que isso tem a ver com o que eu estava dizendo? Se você está desconectado de si mesmo, o seu propósito de vida pode estar na sua frente que você não vai enxergar. Se eu estou sem óculos e eu preciso de óculos para enxergar de longe, o óculos pode estar na minha frente que eu não vou enxergar. Eu tenho que me aproximar, chegar perto, entrar em contato para que eu consiga enxergar aquele óculos e pegar ele para mim. Estou trazendo um exemplo bem bobo, cotidiano, bem cotidiano, diga-se de passagem, porque eu vivencio isso quase todos os dias, para vocês entenderem. Porque quando a gente fala sobre questão de propósito, sobre você estar em contato consigo, sobre você trazer à tona a sua verdadeira essência, tudo isso fica muito abstrato. Então, quando a gente traz para um exemplo mais concreto, mais cotidiano, a gente tem a possibilidade de entender essas relações, né? Então eu gosto muito desses exemplos cotidianos, dessas metáforas para poder trazer esse entendimento. Então, gente, se você não está olhando para o que é importante, você não consegue encontrar a resposta que você busca. E o que é importante? Você. A física quântica, ela atualmente, no Ocidente, ela é o que nos permite explicar o funcionamento do universo, mas não no que tange os fenômenos do universo, mas principalmente no que tange as nossas relações com o universo. Porque o mundo se revela a você através da forma como você se relaciona com ele. Vamos lá para os princípios da mecânica quântica. Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Experimento da dupla fenda. Se vocês já ouviram falar, vocês conhecem, vocês vão entender o que eu estou falando. Se vocês não conhecem, tem diversos vídeos aí anteriores, lives minhas do professor Eric explicando o experimento da dupla fenda. Se não quer procurar as lives anteriores, se inscreve para o evento do dia 17 de outubro, Trilha do Despertar, que eu vou dar uma aula falando sobre isso, gratuito. Então, tem aí conteúdo de sobra para vocês estudarem. O que acontece quando a gente fala sobre experimento de dupla fenda? Quando você dispara o canhão de elétrons, ele se comporta como onda. Ele cria um modelo de comportamento de onda. Mas, teoricamente, o elétron seria a partícula. Por que ele está criando um modelo de onda? Colocaram um aparelho para observar o que acontece naquele momento que aquele fenômeno esperado, que deveria ser o normal, o comum, o natural, ocorreu completamente diferente, distinto e contraditório daquilo que era esperado. Aí colocaram um equipamento para fazer observação. Quando colocaram o equipamento para fazer observação e dispararam os elétrons, ele se comportou como partícula, criou um modelo de partícula. O que aconteceu aqui?
aconteceu o que a gente chama de colapso da função de onda. Uma consciência que não era uma pessoa, era uma máquina. Uma consciência entrou em contato com outra consciência, que são os elétrons, e determinou a forma como ele ia se comportar. Ou seja, de onda, ele passou a se comportar como partícula nessa interação de consciência para consciência. Ali houve um processo de materialização. Então, quando a gente fala sobre a revolução da quântica, essa é uma das grandes revoluções do mundo da física, porque todo aquele prédio da física clássica que estava construído, alicerçado, né, sólido, todo aquilo que ia durar aí, sei lá, a mesma duração das pirâmides do Egito, aquela coisa sólida, né, para ficar de eterno. Quando vem um experimento desse e mostra que a realidade concreta, material que a gente experimenta não é bem material assim, não é tão concreta assim, e que a concretude das coisas, a materialidade das coisas ocorre a partir da interação da minha consciência ou de alguma consciência com outra consciência, todo esse prédio da física clássica vem abaixo. Se torna um castelo construído na beira da praia, que a onda vem e leva. Vocês conseguem entender o que deve ter sido isso no mundo científico e o que ainda é isso no mundo científico? Porque hoje a gente tem acesso a essas informações, graças a Deus. Mas muitos físicos colocaram as suas vidas profissionais de lado, sacrificaram suas vidas profissionais, foram motivos de chacota, de perseguição, até mesmo colocando as suas vidas em risco para trazer essas informações para que nós pudéssemos ter recursos para ter uma vida mais consciente. Tá? O tal do vácuo quântico, que a gente fala e faz a comparação aqui, que é uma partícula divina, que é uma fonte divina de criação, né? Porque quem é Deus? Aquele ser onipresente, onipotente, onisciente que cria tudo que existe. E o que é o vácuo quântico? Uma fonte de energia de altíssima frequência, de altíssima vibração que cria o tempo todo. O que é Deus? O que é vácuo quântico? É a mesma coisa. Só que isso é tabu para ser falado dentro da academia. Não se fala nisso dentro da academia. Por quê? Num momento da nossa história, ciência e religião tiveram uma divisão. A religião, entre aspas, para manter o seu poder, que era um poder político, não era um poder religioso, e se aproveitou da crença, da fé das pessoas para se manter no poder e usou a religião para isso, começou a perseguir aqueles que falavam qualquer coisa que ia contra aquilo que a religião pregava. E aí a ciência e a religião tiveram essa cisão no momento da nossa história. E foi um momento muito negro, né? Tanto é que a gente chama essa era, a Idade Média, né, da Era das Trevas, a Idade das Trevas, porque foi um momento muito negro da nossa história enquanto humanidade. E a física quântica, ela vem mostrar que não está separado, não existe divisão entre espiritualidade e ciência. Tudo é uma coisa só. Só que isso não pode ser falado, isso ainda é tabu. A gente fala aqui porque, enfim, não tem ninguém me perseguindo mesmo, né? Então, ou se tem, eu não tô nem sabendo, mas eu tô aqui dando a cara a tapa. De vez em quando eu recebo uns comentários aí, umas ofensas, mas não diz respeito a mim, diz respeito à insatisfação de outras pessoas, então não entra, né? E é isso, é justamente a gente ter essa percepção de que a forma como a gente se relaciona com as informações que chegam até a gente é que vai definir como que a gente vive a nossa vida. E aí eu pergunto, é uma revolução ou uma redescoberta, uma reconexão, uma aceitação de algo que já existia? Porque a gente está falando de um ponto de vista ocidental, de um ponto de vista em que a gente teve esse período aí de cisão entre ciência e espiritualidade, e
dentro da própria espiritualidade, as religiões dogmáticas e todo aquele resto que era considerado pagão, porque não seguia os princípios cristãos estabelecidos por seres humanos, deixar isso bem claro, e ficou essa divisão, né? Mas se a gente olha para as civilizações antigas, para as culturas principalmente do mundo oriental, a gente vê que não existe divisão nenhuma. Que tudo isso que a gente estuda hoje na mecânica quântica, todos esses conceitos que precisou sair da academia, precisou ter experimentos para serem comprovados, e alguns nem foram comprovados, são apenas hipóteses, porque não existe maquinário suficientemente capaz de provar essas hipóteses no planeta Terra. Tudo isso, se você olha, por exemplo, o Tao Te Ching, você encontra tudo lá. Se você olha o Shintoísmo, você encontra tudo lá. Se você olha a Ayurveda, você encontra tudo lá. Todos esses ensinamentos. Tá dado. E não tem questionamento se isso é assim, se não é, se precisa fazer um experimento para comprovar se a energia Ti existe, como que ela atua no corpo. Não tem essa questão. É dado. E isso é uma questão para a gente. Então, essa revolução quântica é uma revolução para a gente, porque para esses povos que já vivem esse paradigma de que nós não somos material, de que nós somos espírito, de que nós somos energia, isso para eles não é questão. Isso é questão para a gente que segue um paradigma materialista racional, tá? Então, para a gente foi necessário que esse conhecimento viesse a partir da ciência, porque a partir da religião já não está mais creditado. A gente já teve esse conhecimento vindo a partir que não era nem sequer religião, mas a gente já teve um representante aí que hoje a gente associa à religião e que quis trazer esse conhecimento para a gente, de maneira muito sutil, de maneira muito tranquila, de maneira muito aplicável ao dia a dia, que foi Jesus. E o que fizeram com ele? Então, quem está no poder não quer que as coisas mudem, isso é fato. E o que é fácil de controlar? É fácil controlar uma população que não tem conhecimento, que é ignorante. Platão tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: você quer conhecer... Gente, deu branco. Você quer saber... você quer saber... É mais ou menos isso, não necessariamente essa frase, mas traz essa ideia. Você quer saber como que o governo trata a população? Presta atenção na música que eles oferecem. Porque música é frequência. Música de baixa vibração, aliás, música de alta vibração eleva a frequência. Amplia possibilidades, expande consciência. Música de baixa vibração, baixa frequência. Fecha, densifica, emburrece. Eu estava vendo um vídeo a respeito disso agora, de um produtor musical. Quanto mais o governo deseja que o povo se mantenha sob o seu controle, mais ele interfere nas informações que são oferecidas para a gente. E qual é a maior informação que é oferecida para a gente cotidianamente? Principalmente no Brasil, né, que é um país muito musical. É a música. Qual tipo de música que a gente tem rolando aí no popular, no senso comum? Sofrência, funk, violência, apologia a drogas, sexo. Músicas com conteúdos machistas, objetificação de mulheres, normalizando homens mais velhos pegando meninas novinhas. E não estou falando só de letra não, tá, gente? Letra a gente joga ali no meio do ritmo, no meio da batida, que é gostosa de ouvir, que é gostosa de dançar,
começa a cantar por simples repetição e nem presta atenção no que aquela letra está falando. Ah, mas tem aí funk ou música sertaneja que tem letras bonitas. Ok. Já ouviram falar de enlatado comercial? É um termo que é muito utilizado na indústria da música também, que é assim, aquele riff, né, aquela produção musical que deu certo, que bombou. E aí eles começam a lançar a mão daquele mesmo tipo de produção, daquele mesmo tipo de riff, de batida, de sequência, em diversas outras músicas com pequenas modificações. É um enlatado. É uma fórmula que deu certo, então vamos aplicar tudo. É um modelo. A grande maioria das músicas sertanejas tem notas dissonantes. O que isso significa? Ressonante é aquela coisa harmônica. Dissonante é algo desarmônico. O desarmônico nos causa emoções de baixa vibração. O harmônico, ressonante, nos causa emoções de alta vibração, nos causam alegria, nos causam êxtase. O dissonante nos causa tristeza, sofrência. As batidas repetitivas do funk, né, aquela coisa estática, que é sempre a mesma coisa, isso nos coloca num processo de transe. Como que os rituais antigos eram realizados? Colocando a pessoa num processo de transe. Eu fui professora de dança durante muito tempo, estou até inclusive retornando para essa área, mas houve um período que eu dava aula de dança do ventre e ritmos árabes, né? Folclore árabe. E um dos ritmos, que a gente chama de ayubi, mas na verdade o nome dele é zar, é de uma dança ritualística, né? Que é o quê? Um mesmo ritmo sequenciado, batido, em que a pessoa fica fazendo o mesmo tipo de movimentação para entrar em transe e acessar o plano espiritual. Só que é um processo conduzido. Agora, quando isso não é conduzido e é direcionado para baixa vibração, o que você acha que vai vir para o seu campo energético? Com que tipo de seres você acha que vai estar se conectando? Então a gente precisa ter esse entendimento de que a mecânica quântica traz para a gente, de que tudo é ressonância, a gente atrai aquilo que a gente vibra, porque o universo é constituído por energia, vibração, frequência e geometria. Então a gente atrai aquilo que a gente vibra, a linguagem do universo é energia. Porque se você estiver vibrando baixo, é isso que você vai trazer para sua vida. Se eu tenho registro de que eu sou, sei lá, de que eu sofri rejeição na vida, ou de que eu internamente rejeito algo muito forte na minha vida, tão forte que isso se tornou inconsciente para mim, como que eu vou olhar para o mundo? Através do registro da rejeição. Então eu vou sempre estar numa relação, vou sempre me colocar num processo de relação com outras pessoas e com situações em que ou eu serei rejeitada para confirmar essa minha visão de mundo, ou eu vou ser rejeitada, ou eu vou me sentir rejeitada para que eu possa olhar para essa rejeição que eu mesmo causei em mim. E para que eu possa consertar isso. É uma oportunidade que eu estou tendo de melhorar, mas se eu não tenho essa consciência, como que eu vou melhorar? Ressonância. Se eu vivo num estado de consciência pautado pela raiva, é isso que eu vou atrair para minha vida. Pessoas agressivas, pessoas que atuam sempre na defensiva, que atacam antes de serem atacados. E vou me colocar em situações que vão despertar esse sentimento dentro de mim. E tudo que eu fizer na minha vida vai ser de acordo com aquele velho ditado. Eu vou conseguir fazer isso nem que seja na força da raiva. Porque a raiva tem força. Você consegue, mas tem um custo muito alto. Então, quando a gente fala sobre a revolução quântica na vida cotidiana, a gente está falando sobre isso. Sobre trazer esse entendimento para aplicar na sua vida cotidiana. Não ficar estudando conceitos acadêmicos ou ir para a academia, fazer
faculdade de física, depois fazer uma pós-graduação em física quântica para entender isso e depois trazer para a sua vida. Porque verdadeiramente, na faculdade de física, na pós-graduação, mestrado, doutorado, seja o que for, de física quântica, você não vai aprender isso. Você vai aprender a fazer fórmula. Você vai aprender a resolver fórmula, a montar modelos matemáticos de física, a fazer laboratório de hipóteses, ou na teoria ou na prática. Você não vai aprender a aplicar isso na sua vida. Eu já ouvi isso de uma mestra em física quântica, que ela estudou e aquilo tudo era teórico na cabeça dela. Ela terminou os estudos dela e falou, não, agora eu vou dar um tempo, eu preciso relaxar porque eu estou com a cabeça muito cheia, muito fora do ar. O que ela foi fazer para relaxar? Meditação budista. Quando ela começou a entrar em contato com o conhecimento da filosofia budista, caiu a ficha. Tudo aquilo que ela estudou na academia, que parecia ser totalmente teórico, fez sentido. Ela fez o link daquilo com a forma de estar no mundo. O mesmo processo aconteceu com o professor Eric, engenheiro elétrico, mestrado, doutorado num monte de coisa aí de engenharia, tudo lá teórico, aplicável às máquinas. Aconteceu um turbilhão de coisas na vida dele, ele veio à falência, perdeu tudo que ele tinha e começou a estudar. O que sobrou? Né? Não tenho emprego, não tenho esposa, não tenho filho, tenho tempo livre, o que eu vou fazer com isso? Vagabundar na rua? Não era o estilo dele. Vou estudar, vou fazer o que eu sempre fiz, vou estudar. Começou a estudar e tentar entender o que estava acontecendo. Passou por outras situações também que despertaram essa curiosidade, né? De entender essas relações de causalidade. Começou a estudar. O dia que ele assistiu um programa que falava sobre mecânica quântica, tudo o que ele tinha estudado em termos de religião, de técnicas terapêuticas, de espiritualidade, fez sentido. Porque a gente sempre separou uma coisa da outra. Física na academia, vida cotidiana aqui, material. Só que a gente utiliza equipamentos, aparelhos que já estão num paradigma quântico. A gente está utilizando isso agora, através do celular, computador, Wi-Fi. A gente fica doente, a gente vai no médico fazer exame, a gente utiliza paradigmas quânticos para investigar o que está acontecendo no nosso corpo físico. Mas aqui fora, a gente vive um paradigma material. A gente está, sei lá, deixa eu tentar fazer um comparativo bem tosco aqui para trazer a percepção. A gente está na era da Ferrari andando de carroça. Conseguem compreender isso? Sabe aquele desenho? Quem é mais ou menos aí da minha faixa etária vai lembrar. Quem é mais novinho talvez não. Aquele desenho do Fred Flintstone, né? Que eles tinham aqueles carros, né? Com roda de pedra e feito de tronco com tecido e tal, e para fazer o carro se movimentar, todo mundo colocava o pé no chão, né, e corria, igual carrinho de criança. A gente está assim. A gente tem uma Ferrari de última geração, assim, que praticamente se dirige sozinha, e a gente está lá furando o chão da Ferrari para colocar o pé no chão e fazer ela se movimentar. Essa é a sociedade de hoje, essa é a forma como a gente vive a nossa vida hoje. Por isso esse conhecimento é tão fundamental. Por isso trazer essa percepção atravessada pelos princípios da mecânica quântica é fundamental para que você possa fazer o seu processo de despertar para quem você verdadeiramente é. Despertando para quem você verdadeiramente é, você pode encontrar as travas que estão impedindo a sua vida de fluir, ou seja, todas essas relações de causalidade que eu comecei falando. E aí fazer o seu processo de saltar, ou seja, eu identifiquei, eu despertei, eu identifiquei. Agora eu vou trazer energia para me liberar disso, para deixar isso ir, para deixar isso fluir, para resgatar essa criança interior sofrida, adoecida e falar para ela que está tudo bem, porque hoje quem comanda a vida sou eu.
E eu tenho condições de lidar com tudo isso. Ela não precisa mais carregar esse peso. E aí eu ganho energia e salto. O que é o salto quântico? É quando um elétron ganha um quantum de energia e ele desaparece de um orbital e aparece num orbital superior. A gente chama de salto, mas verdadeiramente nem salto é, porque quando você dá um salto, você sabe para onde você vai, você tem um direcionamento. O salto do elétron nem isso tem. Ele desaparece aqui, imediatamente aparece em outro orbital e você não tem ideia de qual ponto ele vai aparecer. Aí vem o princípio da incerteza de Heisenberg, de que a gente não tem condições de controlar o que vai acontecer conosco. A gente tem condições de entender as relações de causalidade e, dentro desse entendimento das relações de causalidade, tentar criar os melhores efeitos possíveis. Mas, como diz um mestre arqueiro, né? Quando você tensiona o arco e segura a flecha, você tem onde mirar. A partir do momento que você solta o arco e solta a flecha, você não tem mais controle de nada. A flecha vai atingir o objetivo dela, sem que você tenha condições de controlar, definir qual é o objetivo, quando que vai acertar, de que forma vai acertar, se vai acertar em cheio, se vai acertar mais ou menos. Ali você já não tem mais controle de nada. A mesma coisa Lacan falava. Você tem controle da sua palavra enquanto ela está dentro da sua boca. Você tem controle sobre o que você falou, mas você não tem controle sobre o que o outro ouviu. Isso é um exemplo de relação de causalidade. Aliás, Por quê? Porque quando eu falo, eu sei o que eu estou falando. Eu estou falando a partir do meu contexto, da minha forma de se relacionar com o mundo. O que o outro está escutando, ele está escutando de acordo com o contexto dele, de acordo com a forma dele se relacionar com o mundo. E a gente pode não estar falando a mesma língua. Então a gente precisa focar no que está acontecendo agora, trazer esse conhecimento, entender o que cada um desses princípios da mecânica quântica trazem para a gente, né? O princípio de incerteza de Heisenberg, que diz que a gente não tem controle sobre o que vai acontecer, né? Porque não dá para definir, não dá para determinar, são infinitas possibilidades, infinitas dimensões e realidades possíveis. Então você não tem controle sobre o que vai ou não acontecer. O colapso de função de onda, que vem do experimento da dupla fenda, que traz o processo de você, na relação da sua consciência com outra consciência, essa outra consciência é qualquer coisa que exista, você criar a sua realidade. O princípio dizer não, que é o que mais impede as pessoas de fazerem o seu processo de evolução, né? Eu passei por isso essa semana. Aliás, eu sempre passo por isso, mas essa semana é o que está muito recente. Eu atendi uma pessoa, fiz todo o processo terapêutico, fiz a aplicação dos comandos, está terminando os primeiros 21 dias após os comandos. E é um período de movimentação energética mais intensa que precisa ter uns cuidados a mais. Mas não significa que nesse período a sua vida vai mudar da água para o vinho, porque é um processo de reconstrução. E um processo de reconstrução, dependendo do nível de reconstrução, ele vai ser rápido ou ele vai ser longo. E dependendo também da energia que você está disposta a colocar nisso, né? Pensa, você reconstruir uma casa. Se for uma casinha, sala, 2 quartos, pode ser rápido. Se for uma mansão, vai ser mais demorado. Se for uma casinha, sala, 2 quartos, mas que você não tem disponibilidade de dinheiro para ficar investindo e fazer um negócio andar, vai ser mais lento, né? É o mesmo processo com a gente. Depende do quanto de energia você está investindo em si mesmo e de quanto de resistência o seu ego tem. E aí a pessoa fica lá, todo dia acorda e fica se observando. O que vai acontecer hoje? O que mudou? Por que eu ainda estou me sentindo assim e não estou me sentindo assado como deveria estar? Como se as coisas acontecessem no passe de mágica. Quanto mais ansiedade, quanto mais observação coloca nesse processo, mais congela a onda.
Porque a onda, para se materializar, ela precisa se movimentar. Se cada vez que eu olho para essa onda, eu estou colapsando, eu estou congelando ela, ela não vai atingir o objetivo final. É igual pedir uma pizza e ficar chamando o garçom toda hora. Ele não vai conseguir entregar o seu pedido para que o pizzaiolo prepare sua pizza. Então, esses processos de ansiedade que a gente vive cotidianamente impedem a nossa vida de acontecer. Estou deslocada. Se eu preciso estar no momento presente, no agora, nessa expansão temporal, para que eu possa construir a minha realidade, mas a minha mente está no que está por vir, eu não estou aqui construindo. Eu estou aqui, sei lá, a professora está aqui dando aula de matemática e eu estou pensando na prova de história. Como que eu vou aprender matemática se minha consciência está lá na história? É isso. Outros princípios, né? O princípio do efeito Stark e o efeito Zeeman, né? Que são aquelas interferências positivas ou negativas de outras pessoas sobre os seus projetos, sobre as suas ideias, que pode vir de sentimento ou de um pensamento, interferência de uma onda na outra, que pode fazer com que seus projetos cresçam ou que eles empaquem, né? Eu sempre costumo falar que esses efeitos são aqueles que traz aquele ditado que boca fechada não entra mosquito, né? Porque se você fala demais sobre suas coisas, uns vão dar apoio e isso vai trazer um quantum energético a mais aí para sua onda de criação. Outros podem não dar apoio, podem criticar, podem ter ciúmes, podem ter inveja. E aí vai tirar a força da sua onda de criação, né? O efeito túnel, a ponte de Einstein-Rosen, né? Quando eu falo do salto quântico, é exatamente isso. Eu saio de um paradigma e apareço em outro paradigma. É uma reconstrução? É, mas a partir do momento que eu tomo consciência, eu salto. Eu elevo a minha frequência. Os meus elétrons saem de um orbital, somem de um orbital e aparecem em outro orbital, por universo não local, mais rápido do que a velocidade da luz, porque vai por efeito túnel, por uma ponte de Einstein-Rosen. Quando eu estou emaranhada com uma outra pessoa, o que eu direciono a essa outra pessoa, isso é muito importante nos relacionamentos de pai e mãe, o que eu direciono a essa outra pessoa reverbera em mim imediatamente. Então, se eu acho que minha mãe é muito braba e meu pai é uma pessoa fraca, eu vou ser uma pessoa na vida fraca e braba. Inconscientemente. Porque eu estou emaranhada com eles, eu sou produto atômico deles. Então a energia que eu direciono para os elétrons deles reverbera nos meus elétrons. E outros vários aí que a gente vai olhar com mais calma, com mais... com uma explicação um pouco mais ampla no evento Trilha do Despertar, porque é sobre exatamente esses princípios que vai ser a minha aula neste evento, e vai ter aula com a Rita também falando sobre o processo das travas emocionais, vai ter aula com a Patrícia, vai ter aula com o Bosco sobre o processo do despertar, destravar e saltar. Então, assim, é um evento que vai trazer para vocês grandes possibilidades de reflexão e mudanças positivas nas suas vidas. O evento é gratuito, mas precisa fazer inscrição, dia 17 de outubro. O link está na bio aqui do canal @tqa-brasil. Vocês precisam clicar no link e se inscrever, porque vai ser um evento fechado, não vai ser uma live aberta. E aí só vai receber o link quem tiver inscrito. Não paga nada para participar, mas tem que fazer a inscrição. E além de não pagar nada para participar, receber todo esse conteúdo, vocês ainda recebem checklist de blindagem energética para auxiliar vocês na proteção energética, os princípios da terapia com os 4 elementos da criação, para que vocês possam harmonizar os seus elementos, e 4 gráficos de radiestesia para tratar questões da prosperidade, da saúde, dos relacionamentos e da proteção energética. Tudo isso de brinde, sem pagar nada, só precisa
clicar no link, colocar seus dados e realizar sua inscrição. Dia 17 de outubro dá tempo de vocês se inscreverem, compartilharem com quem vocês percebam que vai ressoar esse conteúdo, que vai ser útil na vida dessas pessoas, e vocês estarão fazendo a sua parte de compartilhar conhecimento também. Devolver amor para o todo. A gente não convence ninguém a nada. A gente oferece oportunidades. Estou aqui oferecendo oportunidades. Vocês estão aqui assistindo porque ressoam com esse conteúdo e gostam de assistir, pensam que isso pode ser bom na vida de vocês. Compartilhar esse evento com alguém, pode ser que essa pessoa não tenha sequer noção do que é essa coisa de quântica, né? E ache verdadeiramente que é um modismo, que é coisa jogada de marketing para vender mais e tudo. Não importa. Você faz a sua parte. Qual que é a sua parte? Olha, estou aqui te oferecendo isso. Se a pessoa quiser pegar e olhar, ótimo. Se ela quiser pegar, olhar, ressoar com o conteúdo e quiser se aprofundar, ótimo também. Se ela pegar, olhar e falar, isso não é para mim, ótimo também. A sua parte você fez. A dela, diz respeito a ela, é responsabilidade dela, é escolha dela. Mas a sua parte você fez. Você contribuiu, você colaborou. Se a pessoa quer aceitar a sua colaboração ou não, é uma decisão dela. Ok? Combinado? Isso não só em relação a este evento, mas em tudo na vida de vocês. Levem essa reflexão. Você só pode se colocar disponível e oferecer a sua ajuda. Se a pessoa quer receber a sua ajuda, ela pode receber, mas é uma escolha dela. Tem que ser decisão dela. O caminho é de cada um, ninguém percorre pelo outro. Eu vou tentar terminar a live mais cedo hoje, gente, porque às 11h11, aqui no canal @TQA Brasil, vai ser liberado o formulário de inscrição para o projeto TQA Social. São poucas vagas, uma sessão, né? Uma sessão não, o protocolo, a consulta, as duas consultas do protocolo da TQA, que a TQA é realizada em 2 etapas, 2 consultas. Normalmente varia aí de R$300 a R$600. O projeto TQA Social é para poder oferecer esse atendimento a pessoas que não têm condições de pagar esse valor por um valor simbólico. Ele não é gratuito, paga-se uma taxa simbólica bem mais abaixo, e diversos profissionais chancelados pelo Instituto TQA, terapeutas TQA formados por nós, recebem esses partilhantes para fazer esse atendimento sem diferenciação nenhuma, tá? Então, o valor para participar do projeto TQA Social é R$107 pelas 2 consultas. Às 11h11 vai ser liberado o link aqui para vocês, e aí precisa correr, preencher o formulário, e se você for selecionado, ficar dentro das vagas, o suporte vai entrar em contato com vocês e passar os dados do terapeuta que ficou responsável por te atender, tá? Então, gente, eu vou tentar terminar cedo para que vocês possam fazer aí, quem tiver interesse, quem tiver a necessidade, fazer esse processo aí do TQA Despertar. Vamos ver aqui se tem dúvidas. O exercício faz muita diferença, um novo olhar, totalmente. Vai valer a pena esta trilha, já está valendo. Só quem passa por esses processos da TQA, não só o processo terapêutico, mas para quem passa pelo processo de conhecer, de estudar, de aprofundar, sabe o quanto isso modifica a vida da gente. Ai, Ana, querida, muito bom ouvir você falando, muito bom ter você aqui comigo. Considero uma reconexão, isso mesmo, Shiva. Não é uma revolução quântica, é uma reconexão, né? Agora a gente tem conteúdo científico para que a gente possa olhar para nós mesmos, para nos convencer de que o caminho é para dentro.
Ih, pulou aqui, gente, só um minuto. Cada um que entra na live joga o chat lá para cima, eu me perco. Como dizia o professor Eric e a Patrícia continua falando, aqui no Instituto TQA tudo salta, até o chat. De novo. Vai valer a pena entrar e multiplicar, isso mesmo. O principal objetivo da gente fazendo live aqui, gente, é multiplicar conhecimento, é compartilhar conhecimento, é dar condições para que vocês também possam fazer essa jornada. Maravilha, estou inscrita, mas não sabia dos brindes. Ah, Shiva, então agora você está sabendo, olha, tudo que você vai receber de brinde aí. 4 gráficos de radiestesia, a blindagem energética e a terapia com os elementos. Se inscreve sim, Vini, você não vai se arrepender. E ofereça para os seus amigos, colegas, familiares. Weber, qual evento? Eu perdi. É o evento Trilha do Despertar. Ele estava agendado para o dia 7 de outubro, sábado agora, mas como vocês viram na live de ontem, a Patrícia está com uma virose, está precisando de um tempinho para se recuperar, a gente adiou para o dia 17 de outubro. O link está na bio, o evento é gratuito, mas precisa se inscrever porque vai ser uma live fechada, não vai ser aberta, tá? Então, Weber, vai lá no link da bio quando terminar aqui e se inscreva. Trilha do Despertar. Não entendi esse TQA social. TQA social é um projeto de atendimento dos terapeutas TQA, chancelados pelo Instituto TQA, para oferecer o atendimento da TQA para as pessoas que não têm condições de pagar uma consulta normal, né? Porque a TQA ela é realizada em 2 consultas e o processo inteiro varia o valor de R$300 a R$600. E o TQA Social foi um projeto criado para poder oferecer esse atendimento a pessoas que não têm condições de pagar, mas estão dispostas a investir na própria mudança. Então, o valor para participar do projeto TQA Social é R$107. Todo mês são liberadas algumas vagas, não tenho certeza de quantas vagas são, e são disponibilizados para os terapeutas que se propõem a fazer esse projeto social. Para participar, assim que é liberado o formulário, você precisa clicar lá no link, fazer a sua inscrição, e aí se você ficar dentro das vagas disponibilizadas, a equipe daqui do suporte vai entrar em contato com você e te passar os dados do terapeuta que ficou responsável pelo seu atendimento. Você entra em contato com ele e agenda a sua consulta, ok? Daqui a pouquinho eles vão liberar. Eu vou tentar terminar antes para vocês terem a oportunidade. Sobre a trilha online, perdi a informação. Sim, totalmente online, tá? Já fiz inscrição para a trilha, ótimo, seja bem-vindo. Eu amo física quântica, mas sempre começo as coisas e saio do caminho de novo. Isso é um processo de autossabotagem da luz, porque precisa olhar aí o que na sua vida te fez acreditar que você não é capaz de acessar as coisas boas, a abundância da vida e que está te fazendo parar diante da vida. De parar diante da sua própria evolução, tá? A física quântica, dentro do que a gente pratica na TQA, pode te ajudar muito nesse processo. Explica tudo de novo. Tudo de novo o que, Daiane? Como fazer para se inscrever? Às 11h11 vai sair uma postagem aqui no canal @TQA Brasil. Fiquem de olho aí na rede social. Vai ser disponibilizado o link para vocês fazerem a inscrição para o TQA Social. Clica no link, preenche o formulário e aguarda. Se ficar dentro das vagas disponibilizadas, a equipe vai fazer contato com você e te passar os dados do terapeuta. Para se inscrever na trilha do Despertar, que é gratuita, clica no link da bio, Trilha do Despertar, preenche o formulário e já está inscrito. Eu também estou inscrita e não sabia dos brindes, que top. Pois é, gente, olha só. Vou fazer uma chamada de atenção aqui para vocês
e para todos de maneira geral, porque isso é algo que eu venho percebendo na sociedade há muitos anos, tá? A gente tem todas as informações na página, os brindes que serão disponibilizados, tudo certinho. Eu sei porque eu mesmo acessei a página. Só que a gente abre a página, a gente digita os dados e a gente não lê o que está escrito. A gente nem sequer sabe o que vai ser tratado nesse evento, a gente só vai, né? Isso é ótimo, estou indo com a cara e a coragem, mas as informações estão ali. E se estão ali é porque é importante você saber, tá? Então, esse processo de desconexão que eu venho falando, que nos traz essa sensação de ansiedade, de querer tudo para ontem, de querer que as coisas mudem da noite para o dia, faz com que a gente não perceba as informações à nossa frente. Lembra que eu estava falando lá do propósito, que eu fiz o link de eu perder meu óculos o tempo todo? Se eu não estou aqui conectada comigo, eu não consigo enxergar o que está acontecendo comigo. Se eu não estou aqui conectada, a página está na minha frente com todas as informações e eu não consigo encontrar a informação, porque eu estou com a mente em outro lugar, mesmo que eu leia, a informação não entra. E, gente, em 2010, eu fui morar dentro de um parque nacional. E assim, um parque nacional razoavelmente grande, né, que caminhos diversos, e para chegar nas cachoeiras você precisava andar uma boa quilometragem, né, tanto é que tinha que ir de carro. E tinha as placas indicando, né? Porque para cá você vai para um lugar, para lá você vai para o outro, para lá você vai para o outro, e tinha muita sinalização muito bem feita. E às vezes eu me deparava de eu estar passando na estrada assim, as pessoas com o carro parado, sem saber para onde ia. Aí chamava a gente, falava: "Ai, como é que eu faço para chegar na Cachoeira Véu da Noiva?" Aí você olhava assim a placa escrito Véu da Noiva, com a direção. A pessoa na frente da placa e não conseguia ler a placa e seguir uma direção. É dificuldade de aprendizagem? Não. É dificuldade de conexão, de autoconexão, de estar no momento presente e acessar as informações que estão chegando até ela. Então, respira, se conecta, para vocês poderem receber as informações que estão chegando até você e perceber com quais informações vocês precisam se conectar, ok? Assisti todos os vídeos sobre radiestesia com a Mari, só não fiz o curso porque neste momento estava sem din-din. Eu não sei exatamente quem é essa Mari, mas espero que ela seja uma boa radiestesista para ensinar direitinho a técnica para você. Porque, gente, faz diferença você fazer um curso com um bom profissional que sabe passar o conteúdo e você fazer um curso com alguém que até sabe utilizar o conteúdo, mas não sabe ensinar. Eu sei porque eu passei por diversos cursos e muitos deles eu dei cabeçada aí e não... Enfim, não funcionou. Mas mandei fazer vários gráficos da harmonia, coloquei na minha casa, tem um mês, mas as coisas não estão muito harmônicas não. Porque gráfico de radiestesia, diferente do que a gente aprende, eles não fazem milagre. Eles movimentam a energia sim, mas se a energia da casa, ela é fundamentalmente composta pela energia das pessoas que habitam aquela casa. Se a energia das pessoas não modifica, a energia da casa também não vai modificar. Você pode colocar 500 gráficos, sobrecarregar a casa de gráfico, que os gráficos vão estar atuando, mas vai ter uma força contrária atuando junto. Então não vai trazer a resolução. A mudança é de dentro para fora. Todo suporte externo é suporte, não é resolução. A resolução vem de dentro, tá? Então, gente, que horas são? 11h07 já. Daqui a 3 minutos vai ser liberado. Eu não vou atender ninguém para poder dar tempo de vocês poderem fazer as inscrições, mas eu vou harmonizar os chakras de todo mundo, tá? Então, se concentrem aí. Você que está assistindo esta live neste momento, aceita receber o comando
TQA chakras para a harmonização de chakras e corpos sutis? Se você aceita, responda eu permito. Se você não aceita, responda eu recuso. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29. Ok, gente, eu vou ficando por aqui. Quem assistir essa live gravado pode fazer o mesmo processo de aceitar ou de recusar, que vai receber o comando da mesma forma, tá? Não precisa necessariamente estar online. Energia não tem barreira de espaço e tempo. Vou deixar vocês agora para que vocês possam, quem tiver necessidade, quem tiver um interesse, lembrando que é um projeto social para quem não tem recursos, para poder acessar e se inscrever para o TQA social e quem sabe conseguir esse mês ser atendido. Se não conseguir ser atendido esse mês, aguarde o próximo mês e se inscreva novamente. Não desista. Desistir de um projeto desse é desistir da sua própria caminhada, desistir de si mesmo. Não desista de si. Fiquem na paz e na luz.